Boa noite, aqui está falando Eric Villac, presidente do IBLiberty. Estou aqui com dois membros do IBLiberty. O primeiro deles, nosso vice-presidente, o Lucas Pocchini, e o nosso novo membro, o Pedro Marques. Hoje a gente está com um convidado muito especial. A gente tem uma grande alegria de estar aqui com ele, que a gente sabe sobre uma coisa hoje. Ele foi professor 10 anos do BMEC, trabalha atualmente como Managing Director do Citibank, Citigroup, tem mais de 27 anos de experiência em mercado financeiro. Ele está aqui hoje para responder algumas perguntas quanto à questão da perspectiva de mercado, a perspectiva também antes do coronavírus, com o coronavírus, compartilhar um pouco da experiência que ele teve para poder fazer toda essa análise. Então, passo rapidinho aqui um cenário. A gente estava, para a comunidade BMEC, a gente estava há pouco tempo, lembrando de um Soleimani, alguém que morreu ali do Irã. A gente estava falando de uma invasão, quase invasão, na Embaixada dos Estados Unidos no Iraque. E hoje a gente está falando de um coronavírus que está todo mundo aqui em casa, Tanto que a gente está fazendo virtual isso daqui, como os alunos do BMEC também estão fazendo virtual a maior parte das aulas. Então, passo para o Lucas fazer a primeira pergunta, e em seguida a gente dá cabimento. A gente agradece muito, Eduardo, estar aqui com a gente. A gente agradece muito. Bom, teve dado aula no BMEC por muito tempo, Então, grande alegria mesmo. Ok, a primeira pergunta é, senhor Eduardo, para a previsão brasileira para esse ano de 2020, antes do acontecimento da pandemia do Covid-19, né? Lucas, eu sou um economista aposentado, trabalho com emissões de dívidas de empresas grandes no mercado local e internacional. Mas, não falando das minhas projeções, até porque eu não as tenho, a economia brasileira, de acordo com diversas casas, consultorias e etc., estava trabalhando o evento da Covid, alguma coisa em torno de 2% e 1,5%. Vinha caindo gradativamente desde o início do ano, que o final do ano passado e o começo deste ano tinha sido um pouco menor do que o esperado, não crescendo na velocidade esperada. Com o Covid, o que a gente está vendo é uma situação bastante diferente. Você está vivendo um enorme choque de oferta no mundo, a China parou, e agora nós temos as maiores economias do mundo, incluindo a China, que está voltando, que é a economia americana e a zona do euro, praticamente paradas, né? Então, isso vai provocar uma redução no PIB global bastante grande. O Brasil não é tão exposto a PIB global, mas o fato é que aqui também a gente está tendo alguns efeitos muito grandes, queda de preço de commodity, queda de exportações e, principalmente, a paralisia da economia brasileira em decorrência das medidas fitossanitárias que estão sendo adotadas. Então, crescimento provável, o que eu tenho ouvido é de 0 para negativo para este ano. Ok, e agora, se o senhor pudesse expressar o desenvolvimento da economia brasileira considerando o Covid-19, né? Considerando o Covid-19, o que provavelmente vai acontecer é que o que você está tendo é uma redução muito forte no setor de serviços. Veja, você está falando de fechamento de praticamente tudo, exceto distribuição de alimentos. O setor de serviços é muito importante na economia brasileira, sozinho acima de 50% do PIB. Então, o que a gente deve ver é uma retração no primeiro trimestre por consequência do mês de março e um pedaço do mês de fevereiro, e uma retração provavelmente bastante forte no mês no segundo trimestre. A recuperação vai depender de quanto tempo nós vamos ter que a economia fique paralisada ou rodando num patamar muito mais baixo por conta das medidas fitossanitárias e também da demanda do mundo, como eu disse, está muito abaixo do normal em virtude de dois grandes players no mercado, a maior economia americana e a economia europeia da zona do euro, mais Inglaterra, totalmente paralisadas neste momento. Eu acho que o governo vinha fazendo um trabalho belíssimo de reduzir a exposição
a participação dos bancos estatais no total da oferta de crédito do mercado como um todo, e abrindo espaço não só para os grandes bancos locais e internacionais, mas também para fintechs. O que vai acontecer num momento como este é que é para isso que você tem banco público. Você tem uma travada na economia como um todo. Isso parece uma situação quase de guerra. A crise de 2008 não é semelhante a essa. A crise de 2008 tinha na sua origem um problema no sistema bancário. Você não tem um problema no sistema bancário americano, global, mas você tem as empresas parando. Você imagina o consumo de capital de giro dessas companhias que vão deixar de receber para que eles venderam, tem que pagar fornecedor, tem que pagar funcionário. Imagina a pequena e média empresa com a pouca capacidade de crédito que ela tem, né, o tamanho da truncada ou da travada que tem. Então, é muito razoável que, neste momento, você use os bancos públicos para poder socorrer essas empresas, ajudando do ponto de vista de rolagem de dívida, de aumento de linhas de crédito e assim sucessivamente. Vai me perguntar se eu acho que isso é suficiente. É pouco provável que ele evite um grande desaquecimento, mas ele pode evitar uma grande quebradeira que vai desde pequena e média empresa até grandes empresas que podem ter uma situação bastante complicada. A política do Banco Central parece muito razoável, assim como todo este processo. O processo que a gente vinha vivendo, que é de redução de uma participação do Estado na economia, nessa hora é uma situação completamente diferente, né? Você vê uma intervenção muito grande em todos os países. Nos Estados Unidos, uma distribuição de cheques de $1.000 por pessoa, para que você possa manter as pessoas possam comer e manter a economia funcionando na saída. Você vê políticas parecidas na zona do euro. Então, essa é uma situação na qual o nosso livro-texto não está preparado para responder, né? É uma travada enorme que você precisa reagir com medidas excepcionais. Depois você volta ao processo normal de venda de ativos do governo, principalmente BNDES, onde tem participações bastante relevantes ainda a serem vendidas. Depois você volta a discutir o tamanho dos bancos públicos, no tamanho do total de empréstimo, mas agora é uma situação excepcional. A discussão sobre esses tópicos vai ser postergada pelo menos 6 meses. Olha só, o mercado está disfuncional neste exato momento. A taxa de juros Selic mais baixa tem zero impacto sobre o preço que os investidores aceitam comprar uma nova debênture neste momento. A pergunta que é super relevante é: qual é a sua visão sobre a companhia que você está comprando a debênture daqui a 6 ou 12 meses? Todos nós seríamos naivos de dizer que eu tenho certeza sobre a qualidade de crédito de todas essas companhias daqui para frente. Num cenário como este, as pessoas, os investidores recuam, não querem comprar, independente da taxa mais baixa que você possa ter, né? Então, Eduardo, considerando as medidas do BC de injeção de liquidez, então a gente está vendo 16,7% do PIB dessas medidas emergenciais. Para a parte de debêntures, a gente está vendo 90 bi, então um aumento assim, de 50 bi em relação ao resgate. Vendo também a questão da queda da Selic, essa questão da necessidade de capital de giro, como que você vê em relação a se uma empresa que há 1 ano, 6 meses, vai conseguir arcar com essas dívidas dela que ela emitiu ao mercado e os demais compromissos financeiros que ela possui? Olha, eu acho que o grande problema é um problema de capital de giro, provavelmente para a grande maioria das empresas, porque para alguns setores a receita vai cair para próximo de zero e você continua tendo as despesas. É uma situação bastante difícil.
por isso é importante os bancos públicos estarem disponíveis e por isso é importante o Banco Central ter definido as regras para rolagem de dívida e que estariam vencendo no curto prazo entre 1 mês e 6 meses. A necessidade de provisão para devedores duvidosos, você sabe que você faz a chamada de capital ou a decorrência de uma provisão, né? Quanto de capital é preciso para um empréstimo de uma empresa é função do rating dessa empresa ou da qualidade de crédito dela, mas é função também do prazo da dívida. Você tem uma dívida que está vencendo em 1 mês, ela chama muito menos capital do banco do que se ela estiver vencendo em 6 meses ou 1 ano. Então, quando o Banco Central atualizou algumas regras que permite você rolar sem ter que aumentar o capital provisionado para isso, ele auxilia muito a que você possa fazer a rolagem da dívida de curto. Eu não vejo os investidores neste momento, dado as dúvidas deles com relação a como estará cada uma das empresas daqui a 3 ou 6 meses, comprando novos ativos. Não só aqui, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, o mercado de emissão tem estado bem raso, quando não totalmente sem liquidez. Então, as dívidas das empresas estão aí, as debêntures têm prazo longo, geralmente não tem um grande volume de vencimento no curto prazo. Então, essa dívida vai rolar para cima, para baixo, mas vai ficar por aí. O importante é que você está dando liquidez para que quem está querendo resgatar de fundo possa resgatar. O Banco Central, depois, no futuro, vende isso de volta ao mercado, provavelmente com lucro, e essa coisa segue em frente. O importante é você não travar o sistema. Mas mais importante do que o mercado de debêntures e de bonds, é que você dê à companhia a liquidez necessária para ela honrar os compromissos de curto prazo. Sejam salários, seja pagar fornecedor, seja também importante se tiver alguma dívida vencendo. É por isso que é tão importante bancos públicos e privados terem os estímulos corretos para rolarem essa dívida no curto. Tá bom? Perfeito. Pedro? Boa noite. Eu gostaria de fazer a minha pergunta com base no que o Banco Central tem feito ultimamente, que são medidas de liquidez, certo? E essas medidas de liquidez são feitas para pequenas e médias empresas, né? Mas eu gostaria de saber esse impacto para uma pessoa física. Por exemplo, no Brasil hoje nós temos juros do cartão de crédito em 300% ao ano aproximadamente, né? 293, varia. E sendo que nós temos famílias com pessoas desempregadas e sem prazo para voltar para o mercado. Então, gostaria de saber desse impacto na pessoa física. Olha só, acho que a discussão sobre pessoa física é uma discussão um pouco diferente. O grande contingente que você tem é o contingente de informais no Brasil, né, que vai do vendedor que fica vendendo coisas no semáforo, vende coisas na 25 de março ali com a barraquinha dele, vai da diarista que trabalha na casa de cada pessoa. Então, este é um impacto enorme e o governo está tentando achar alguma forma de auxiliar e dar algum sustento para essas pessoas, né? Indiferente ao cartão de crédito, vai antes disso, o cara não tem como honrar, não tem como comer, né? Então, mesmo que o Banco Central dê um refresco para os bancos para isso não resolve o problema do dia a dia do cara que não vai receber um salário, que mesmo com as medidas do governo você possa fazer alguma redução de salário por um tempo, dando férias coletivas, reduzindo jornadas de trabalho, esse tipo de coisa. Para o informal isso não existe. E a gente não tem um banco de dados que permita fazer isso com muita rapidez. Esse é um grande desafio e este é um grande problema de quanto mais tempo a economia ficar parada. Ele pode provocar algumas tensões sociais sérias,
problemas sérios relacionados a isso. O governo está tentando, vocês devem ter visto algumas notícias como disponibilizar uma quantia que vai de R$ 200 a alguma coisa mais alta que essa, por mês para as pessoas, que é uma tentativa de repetir o que está sendo feito nos Estados Unidos, de dar $1.000 para cada pessoa, mas a informalidade é muito complicada de se saber como é que você vai enfrentar. Então, eu vejo um impacto bastante sério quando você para a economia, como está sendo feito, por uma questão realmente relevante de saúde, mas como socorrer as pessoas físicas com relação às necessidades básicas. Não deveriam continuar dando crédito se o cara não consegue pagar, né? Então, eu não sei como... Esse é um processo bastante difícil e bastante importante. A economia no Brasil é bastante informal e tem muita parte da demanda que depende disso. Isso é uma discussão que está deixando técnicos do governo, economistas, sociólogos, todo mundo tentando achar uma solução de como fazer esse dinheiro cair na mão das pessoas que precisam. Infelizmente, a figura do Friedman de jogar dinheiro de helicóptero não funciona muito na prática, né? Então, precisamos achar uma solução para isso. Isso vai ter algum impacto sobre o processo. Tá bom? Obrigado. E já que mencionou o dinheiro do helicóptero, então vamos uma pergunta para o dinheiro do helicóptero. Muito mais propício para ela. Então, tem muitos analistas dos Estados Unidos dizendo, né, que há um novo quantitative easing, o 4, estava demorando um pouquinho ali, né? O Fed falou 2 vezes que ia subir a taxa de juros, caiu 2 vezes, 3, 4, né? Recente, para poder tentar estimular mais a economia. Esse helicopter money, você vê como uma questão de, como alguns analistas dizem, uma forma de dar liquidez, mas que não terá muita capacidade, não vai conseguir atender muito por questão de preço de mercado, por uma questão também de desordem na questão da parte de balanço, como algumas pessoas dizem, ou acho que vai ter um efeito mais assim de demorar para acontecer o perigo ali, ou a catástrofe, digamos. Deixa eu dizer, acho que os bancos centrais no mundo estão fazendo corretamente. Infelizmente, desde a crise de 2008, os bancos centrais conseguiram recuperar pouco da política monetária. A taxa de juros na zona do euro continuava muito próxima de zero. Nos Estados Unidos, você não chegou a 2%. Política monetária funciona quando o juro está lá em cima, você joga para baixo, faz diferença. Quando o juro já está no chão, jogar para baixo não resolve muito. Mas é uma infelicidade que em 10 anos este processo não tenha sido capaz de ser concluído e a gente tromba com um negócio como este. Mas o que eu entendo é que as políticas dos bancos centrais são políticas para evitar que você trave o sistema, né? Você dá liquidez porque você precisa fazer com que as coisas continuem rodando. Agora, o Friedman também dizia um negócio, na verdade não é o Friedman, existem 2 frases fantásticas de economistas famosos. O primeiro é que, essa é do Keynes, a corda você pode usar para puxar o balde, você não consegue empurrar, né? Você pode usar para puxar, mas soltar a corda não resolve. Uma situação como essa, você está soltando a corda para evitar a ruptura, mas não é isso que vai fazer a economia voltar a crescer, né? Porque o juros está a menos alguma coisa, num cenário em que tudo para, que o empresário vai tomar a decisão de, porque a taxa de juros está muito baixa, tomar um empréstimo para fazer um investimento. Ele está com a fábrica para né? E quando voltar vai estar com que nível de utilização. Então, a política monetária neste patamar de quantitative easing é fundamental para manter a liquidez e fazer com que o sistema não trave, mas não virar dela a volta do dinamismo da economia. Tá certo? Acho que esse é o ponto mais importante, né? E vendo uma questão mais assim, né, da geopolítica, o ministro Paulo Guedes havia comentado em Davos, né, que ele via, por exemplo, 5 moedas nos próximos 20 anos, uma delas do Yuan,
A gente vendo agora, né, que todo mundo correu para o dólar, assim, até o próprio BIS colocou como que o dólar já acaba sendo uma medida de risco e, bom, essas 5 moedas, elas vão acontecer, o império do dólar vai cair, ou pelo visto, agora, como o Trump fala, né, o vírus chinês vai ter, talvez o soft power chinês vai dar uma acalmada e aí a gente vai ter outro cenário. Essa é uma discussão bem difícil. É difícil de saber quais são as moedas que existirão em 20 anos a partir de agora. Acho que elas serão em função basicamente de duas coisas: da credibilidade que você tem na capacidade de honrar as suas obrigações de cada um dos países nos quais você está discutindo. Mas eu sou velho já. Há 20 anos atrás, as pessoas imaginavam a China grande, mas não imaginavam do tamanho que ela é hoje, né? E, aliás, a maioria dos economistas não imaginava que uma economia que tem um controle central grande do ponto de vista de política, do ponto de vista de políticas econômicas, fosse capaz de ter o dinamismo que a economia chinesa teve nos últimos 20 anos, né? Então, isso é um exercício difícil de futurologia, mas acho que assim, a moeda que continuará sendo moeda no mundo serão as moedas que você continua vendo capacidade de honrar as dívidas assim denominadas. Agora, tem mudanças tremendas, né? Bitcoin está aí, certo? As discussões sobre o que será uma moeda nova, qual a característica de uma moeda nova para os próximos 20 anos, me parece muito relevante e difícil de fazer uma projeção hoje, né? Você, na década, você veio de coisas, né, que eram metais, padrão ouro, você rompeu em Bretton Woods, todo mundo achou que era uma ruptura que não teria solução, e teve, né? Então, eu não sei quais são, assim, sinceramente, neste caso eu tenho uma dificuldade enorme de enxergar quais são as moedas futuras. Eu só acho que a China é a segunda maior economia do mundo, depende muito de exportações, acho que sofrerá muito com o mundo parado. Mas ela tem um mercado interno muito grande também, e a dúvida é se a China consegue usar de uma forma mais forte e eficiente o mercado local do que ela tem sido capaz nos últimos 10 anos, apesar de tentar muito. Se essa dinâmica mudar, você tem um potencial enorme na China para que ela seja talvez a primeira potência. Bom, senhor Eduardo, tendo em vista, né, o atual cenário econômico mundial, né, com a grande disseminação do coronavírus, existe alguma semelhança com os impactos sofridos pela economia mundial comparando assim, né, com o SARS, né, o antigo vírus SARS de 2003 que atacou a Ásia, né? E se o senhor pode dizer também se, assim, esse ambiente que a gente está vivendo hoje em dia, do coronavírus, pode ser gerado somente por pandemias, ou se existe uma outra situação extrema que pode gerar esse mesmo cenário? Bom, acho que assim, é razoavelmente diferente do SARS, porque o SARS não se propagou para o mundo inteiro, né? E ele não provocou um choque ou uma travada nas grandes economias globais naquela data. A economia americana continuou funcionando normalmente, não teve restrição a fluxo de pessoas, não houve fechamento de Nova York. Hoje você não vai conseguir ver um musical em Nova York, parece surreal isso, né? Você não tem um restaurante aberto. A mesma coisa com relação a ver a Europa inteira fechada e parada. Então, acho que é muito mais sério do que foi o SARS lá atrás, até porque o SARS ficou restrito a um pedaço do mundo. E em 2003, a China já era muito importante, mas menos importante do que é hoje, quase 20 anos depois, né? Com as taxas de crescimento brutais que eles ainda tiveram, né, neste período. Então, acho que essa é uma crise mais séria do que a comparada com a do SARS. Desculpa, eu esqueci a última parte da sua pergunta.
o senhor pode me dizer se somente pandemias como a do coronavírus, ou a da H1N1, ou a do SARS, por exemplo, podem gerar o cenário atual econômico que a gente está? Ou se existem outras, vamos dizer, outras situações extremas que podem gerar esse mesmo cenário? Acho que você pode ter situações extremas que podem gerar cenários parecidos, mas usualmente elas são desconhecidas. Uma situação de guerra te gera algumas situações de fechamento de cidades, etc. Mas, por outro lado, você gera a substituição dos fatores de produção para a produção de canhões, droners, etc, etc, etc. Aqui não, aqui é bem diferente. Você não está liberando fator de produção para ir para lugar nenhum. Está tudo ficando parado, certo? Então, ele é um choque de oferta pontual com impactos relevantes. Eu acho que é isso. Isso eu só consigo imaginar associado a uma pandemia, seja ela qual for, que tipo de doença que você estiver fazendo que não seja transmissível. Falando em guerra, né? Falando em guerra e depois falando em porco também, na China. Uma coisa que a gente viu aqui, né? Bom, o Dow Jones caiu 30%, né? Assim, caiu em algumas semanas mais do que caiu na Segunda Guerra Mundial, assim, né? Teve um impacto de índice, assim, muito maior, né? Considerando que para a Segunda Guerra Mundial foi um bando de jovens, né? E, assim, considerando o fator de produção, muitos deles morreram, né? Faleceram, lutando. Essa coisa, assim, o impacto que a gente talvez não viu, o pessoal compara com 2008, algumas pessoas comparam com o impacto de Segunda Guerra, mas agora, considerando esse impacto para um setor específico que no Brasil é muito importante, a parte do agronegócio, sim, mas 50% das importações são a parte de agronegócio, então por isso que eu falo do porco, então assim, bom, os porquinhos estão morrendo ali na China, como o pessoal está dizendo, aí o chinês está colocando os porcos lá para manter pelo menos o mesmo nível de preço ali, então está tendo derrubado de estoque. Como vê a questão desse cenário para o agronegócio? Alguns analistas falaram que não muda tanta coisa assim, mas eu sinceramente acho difícil. Olha, aí eu acho que tem duas coisas, né? A China tem crescido e na medida que cresce e a população fica mais rica, ela passa a se alimentar de uma forma melhor, com mais proteína, certo? Esse tem sido a grande dinâmica que pega no Brasil, que tem poucos países tropicais com terras cultiváveis como o Brasil, se é que tem um, além da gente, né, na extensão. Então, o Brasil é um grande produtor de tudo, que vai da soja que alimenta o porco que a gente vende, e vai da soja que você vende para lá diretamente. Então, enquanto a China continuar crescendo, a demanda me parece que continuará existente e crescente, que torna a China um grande parceiro comercial brasileiro, como o mundo inteiro. Eu não sei se você sabe, mas a produção de porcos na China tem uma parcela muito grande ainda, que é quase uma produção familiar. Quem conhece o interior, é aquele negócio que você cria no chiqueiro, no famoso chiqueiro do Monteiro Lobato, não mudou muito, tá, na China. Não são fábricas de porco, quase funciona aqui, né, com um nível de higiene super alta, esse tipo de coisa. Então, o que acontece é que a China vai ter que criar uma indústria de produção de porco para evitar os eventos que ela tem tido, de gripe suína, etc., muito parecida ou com tecnologias semelhantes à que a brasileira tem, a que a europeia tem, ou mesmo que a americana tem. Níveis de higiene muito grande, tudo confinado, etc. Isso demora algum tempo. A China já viu que faz as coisas muito rápido, né? Mas no curto prazo vai faltar proteína na China e a China vai continuar comprando do mundo inteiro, e em especial do Brasil. Tá? É a visão que a gente tem. Sim. Aí já, quanto a parte também internacional, mas a parte de investimento estrangeiro aqui no Brasil, né? Uma coisa muito interessante que o Damodaran coloca é que sempre alguns analistas no Brasil sempre ficam falando, né? Bom, o Brasil vai crescer e vamos ter um investimento quando fulano for eleito. Quando isso acontecer.
Aí sempre acontece a coisa e o negócio, sempre o pessoal fica insatisfeito. Embora os dados do BC mostrem que a gente está com um estoque cada vez mais crescente e também um fluxo aí, considerando esse coronavírus, também bem alto ali, de 60 bilhões. Você vê alguma, né, com essa questão do coronavírus, alguma diferença no tipo de comprador aqui, no perfil do investidor estrangeiro? Porque como você disse, eles vão ficar um tempo aqui sem investir por causa da questão do risco, essa percepção de risco global, mas uma mudança, então, por exemplo, uma predominância de private banking, family offices, ou próprias instituições financeiras, como havia dito, para integralizar. Como que vê isso? Essa questão do perfil. Eu acho que a gente precisa separar algumas coisas de uma forma um pouco mais clara, né? Eu acho que tem algumas coisas. A primeira, o Brasil tinha uma taxa de juros nominal e real muito alta. O Banco Central ancorou expectativas, veio já da época do Ilan e agora no novo governo, que permitiu você trazer taxas de juros para um patamar muito mais baixo. Isso gerou, quando você olha risco-retorno, uma redução do risco, um aumento do risco para um retorno menor, como você preferiu, ou um menor retorno para um risco semelhante. O risco Brasil caiu, mas a taxa de juros caiu muito mais do que o risco, certo? Sim. Então, quando isso aconteceu, as pessoas, os investidores estrangeiros começaram a levar embora o dinheiro que estava aqui aplicado em renda fixa. Assim como o cara de renda fixa no mercado local começou a correr para a Bolsa, certo? Tudo bem. Então, acho que o ponto mais importante aqui é do que nós estamos falando quando a gente está falando de investimento direto. O impacto que a gente teve, inclusive, sobre desvalorização cambial, que a gente conviveu este ano antes do coronavírus, um pedaço dele decorre da saída de aplicações de investidores de renda fixa no Brasil, que sempre foram muito altas, por conta do juro bastante alto. Fechado? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, esse cara entrou aqui para comprar título de dívida pública, que era o que o investidor estrangeiro prefere, porque tem menos risco, certo? É o menor risco Brasil, sim, com uma taxa de juros bastante relevante. Até porque os spreads de crédito no Brasil nunca foram muito altos. A taxa de juros básica era, o spread não. Tá? Então, se a gente chama isso de investimento direto estrangeiro, esse dinheiro foi embora. Bom, que o Guedes, o ministro Guedes, e uma série de economistas fazem referência a investimento direto, são investimentos que venham no conceito exato de macroeconomia, não financeiro, que é aumentar capacidade produtiva ou comprar capacidade produtiva dos locais. E o que estaria associado a M&A, estaria associado a comprar ações de empresas, mas principalmente aquilo que viesse para aumentar a capacidade produtiva. Certo? Essa conta precisa ser olhada com mais cuidado, os números não são exatamente como a gente vê, porque tem algumas contabilidades que entram de um jeito e sai de outro, etc. Então, o volume de M&A aumentou. Isso é bom. O volume de M&A aumentou, a participação de investidor estrangeiro em M&A aumentou, então o cara está vindo para cá. Mas aumentou de um lado, saiu pela renda fixa do outro, certo? O outro ponto está associado a aquisições de concessões, etc. Você teve participações relevantes de investidores estrangeiros nos leilões de concessão, certo? Mas na prática, enquanto a economia não voltar a crescer e ela ainda está com uma capacidade ociosa grande, é difícil ver empresários locais e internacionais fazendo grandes apostas em aumento de capacidade produtiva. Então, você entra num círculo vicioso. Você precisa ter oportunidade, você precisa ter demanda, porque o investidor gringo venha para poder comprar mais, certo? Para poder investir mais. Acho que assim, a grande discussão sobre o que o câmbio desvalorizou, apesar do fluxo direto de investimento, é que tem um pedaço relevante, você tem aqui um fluxo de saída que não estava sendo plenamente considerado. Pedro, Lucas, tem mais alguma pergunta? Não, Eric, eu não. Não?
Qual disciplina que dava lá? Eu dei macroeconomia. Mas eu dava macroeconomia, o BMEC naquela época só tinha mestrado, não tinha graduação. E ele ainda... By the way, o BMEC naquela época, entre a gente, ele era do Paulo Guedes, só do Paulo Guedes. Você vê como o mundo muda. É verdade, é mesmo. Tá certo. E vocês estão me perguntando de qual vai ser a moeda do mundo daqui a 20. Meu Deus do céu. Tem uma história engraçada lá do BMEC, né? Não sei se já ouviu. O Paulo Guedes falou numa coletiva de imprensa, ele estava falando alguma coisa daquela competição da BMEC GV, né? Da questão do MBA, que eles tiveram que fazer aquela cartelização, né? Porque senão a GV invadiu o mercado de MBA. Aí ele tava falando, não, a gente estava lá no BMEC, né, e tal. Aí a gente tinha 30 pessoas. Aí a gente estava pesquisando e tal, aí eu parei assim, né, vi que a gente estava precisando pagar o salário dos professores, né, eles trabalhavam muito, assim. Só que, pô, eles não ganhavam nada, eu achava muito injusto. Ele falou assim, aí eu fiz o seguinte, eu peguei, dos 30, eu demiti 24. Aí os 4 faziam um trabalho, 26. Aí os 4 faziam um trabalho bem no comecinho assim, do BMEC, né. Aí a gente descobriu que os 4 trabalhavam a mesma coisa que os 30 lá. Aí ele começou a brincar assim, começou a falar um pouco da história. Assim, muito interessante mesmo a gente ter participado disso e saber disso, né? Que participou como professor, pô, muito, muito feliz mesmo. Alô? Oi. Ah, tá. Você tinha cortado. Na verdade, eu só não consegui escutar. Eu demiti 26 e... Aí sobraram 4. Eles falaram, mas nós 4 a gente fazia as pesquisas dos 30, então não tinha problema não. A gente achou que ia ter um problemão, a gente ia ficar todo lascado. Né? É mais ou menos assim, era mais ou menos assim. Tá certo? Tá certo. Muito bom, senhores. Era isso? Isso, muito obrigado, viu? Era isso. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.